como seria o canal aqui do YouTube do Apóstolo Paulo se ele tivesse acesso às ferramentas e a esses mecanismos de comunicação que nós temos hoje. Eu fiquei pensando um pouco sobre isso depois de uma conversa que eu tive com o nosso pastor aqui da igreja, o pastor Jack, quando ele falou de uma coisa muito importante, assim, muito vital para a saúde da igreja, para o avanço do evangelho nos tempos de hoje. E eu fiquei pensando um pouco sobre isso, né? Sobre a questão de nós utilizarmos de forma potente, de forma extremamente agressiva os nossos meios de comunicação que estão ao nosso acesso hoje, que estão disponíveis para a nossa geração, né? Então, por vezes eu fico me perguntando como é que seria o comportamento do apóstolo Paulo, o que será que ele utilizaria para expansão do evangelho, para pregação do evangelho. A gente nota que o apóstolo Paulo, quando naquela época tinha que falar com as igrejas, tinha que mandar as cartas, que era um meio de comunicação, era a tecnologia da época, ele utilizou isso. E a Divina Providência quis que isso formasse o cânon da Bíblia. Então hoje nós temos acesso à palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo ele utilizou esse meio de comunicação da época, que eram as cartas, né? E eu tenho certeza, tenho uma forte convicção, ou como diz o filósofo aquele naquele vídeo até que se tornou meme, né? Eu tenho uma, como é que ele fala? Eu tenho uma nítida impressão de que o apóstolo Paulo ele teria um canal muito bem feito, muito bem preparado aqui no YouTube, nos meios de comunicação, mas não só isso. E aqui entra o ponto principal que eu quero fazer com que você reflita. Eu já estou refletindo nisso há alguns dias, eu quero que você pense um pouco sobre isso, né? O apóstolo Paulo ele não teria apenas um canal. Eu tenho certeza que ele teria pessoas junto a ele teria homens e mulheres fiéis, cheios do Espírito Santo, que serviriam a igreja, serviriam o apóstolo Paulo, trabalhando com edição de vídeo. Isso mesmo, eu tenho certeza disso, porque isso é uma forma sábia de trabalhar. Nós estamos na era da internet, onde o que é falado aqui, em questão de minutos, é visto do outro lado do planeta. Ou seja, o ide de Cristo, a ordem que Jesus nos dá, que não é uma sugestão, né? Cristo não disse, talvez se vocês quiserem ir pregar o evangelho. Não, Jesus disse, vão, ide pregar o evangelho. Uma ordem de Jesus não se restringe apenas aonde nós moramos. Também onde nós moramos, mas não se restringe a isso. O Senhor ele vai nos cobrar por toda essa geração, por todo esse tempo, por tudo que estava ao nosso alcance de fazer e não fizemos. Então, a edição de vídeo, somada a um bom sermão, a uma boa reflexão, se tiver bons editores para potencializar esse material e entregar dessa forma para mais pessoas, vai se tornar um meio extremamente poderoso para o avanço do reino de Deus. Mas aí tem um ponto que é o que me chamou a atenção, que nós não temos muitas vezes, e na sua grande maioria, pessoas maduras, irmãos e irmãs maduros na fé, cristãos maduros, que entendem essa necessidade e a urgência disso e se prontificam a aprender a serem editores de vídeo para o avanço do reino de Deus. Muitas vezes isso não é visto como algo que de fato é poderoso para o avanço da missão, quando na verdade é. Então, eu quero trazer essa reflexão para ti. Nós deveríamos ver nos tempos atuais, nessa era da internet, nessa época onde tudo acontece com informação, onde o mundo todo compartilha informação, recebe informação de forma muito imediata, muito rápida, nós cristãos que temos o mandamento do próprio Deus de ir pregar o evangelho, nós deveríamos estar utilizando melhor essa ferramenta. E o que falta hoje, uma das coisas que mais falta, e isso nós vivemos aqui na nossa igreja local, é essa carência, essa necessidade de bons editores de vídeos que são comprometidos com esse trabalho, que são bons, são excelentes no que fazem e que têm essa maturidade cristã, que conseguem ver o vídeo, conseguem se doar por isso, entender que o tempo que ele está ali editando não é um desperdício, é um sacrifício, e isso é muito importante. Hoje, boa parte dos vídeos aqui da igreja sou eu mesmo que edito, e tem mais algumas pessoas que fazem essa parte de edição também. E aqui eu me refiro apenas à parte de edição, realmente. Nós precisamos, seria muito proveitoso para todas as igrejas se nós tivéssemos esse movimento de homens e mulheres maduros que têm o seu trabalho cotidiano e depois do seu trabalho vão doar um tempo para a missão do Senhor Jesus através desse serviço, através da edição.
Então, não pense que isso é uma coisa secundária, que é uma coisa que não é importante. Não, isso é muito importante. É muito importante para o reino de Deus avançar. É muito importante para que pessoas ouçam. Nossa obrigação é pregar o evangelho. E se nós temos ao nosso alcance esse espaço, esse meio digital e não fizermos nada nisso, certamente o Senhor Jesus vai cobrar de nós. Então pensa um pouquinho sobre isso. Daqui a pouco tu é essa pessoa que está vendo esse vídeo e tu tem total condição, tu tem maturidade para não apenas para aprender edição de vídeo, mas para entender a necessidade e a importância disso para o avanço do reino de Deus. E você pode aí na sua igreja, quem sabe procurar o pessoal das mídias, se voluntariar, falar com o seu pastor. Daqui a pouco você é pastor e está vendo esse vídeo, não tinha pensado ainda sobre isso. Chamar alguns irmãos para fazer esse trabalho de edição. Nós temos hoje muitos escritos, manuscritos da Bíblia, porque na época que era escrito dessa forma, tinham irmãos, tinham irmãs que copiavam, né? Os copistas, eles pegavam o exemplar e eles copiavam à mão. Ou seja, o povo de Deus ele sempre teve esforço, sacrifício para que a palavra avançasse, para que a proclamação da palavra fosse contínua, fosse avançando, avançando e avançando. E hoje a forma mais eficaz que vai alcançar mais pessoas é através da internet, através de vídeos. Então, um conselho para ti, uma ideia para tu ficar refletindo. Pensa sobre isso. Ou talvez você não é essa pessoa, você não sabe, não gosta disso e você acha que não, isso não é para mim. Talvez você possa refletir um pouco melhor sobre isso. Talvez é exatamente você que o Senhor esteja chamando para fazer essa função e apoiar na sua igreja local, ou em outro local, ou simplesmente pegando vídeos da internet, fazendo cortes e postando para que o alcance do evangelho vá mais longe. E de todo modo, eu quero te encorajar a cumprir o mandamento do Senhor, de ir pregar o evangelho. Pregue para o seu vizinho, pregue para a sua família, mas não se esqueça que se o Senhor Jesus te colocou para viver em uma época onde tudo acontece no digital, ele também vai te cobrar por isso. Ele também vai te perguntar naquele dia, ele vai olhar para ti e te perguntar: fulano, eu te coloquei para viver num mundo, numa era que a internet era extremamente acessível a todos. O que tu fez com isso para o avanço do evangelho? E tu vai ter que prestar contas disso para o próprio Deus. Então pensa um pouquinho sobre isso, compartilha esse vídeo e tenho certeza que, de alguma maneira ou outra, tu vai ver pelo menos essa função, esse trabalho de edição de vídeo um pouco diferente do que tu estava vendo até agora. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus abençoe a tua vida, teu ministério, tua casa. E é isso que eu tinha para conversar com vocês. Se inscreve aqui, o canal está começando e eu não vou ter uma frequência obrigatória que eu vou postar um vídeo todo dia ou toda semana, enfim, não. Mas eu acho interessante conversar um pouco sobre essas coisas para a gente ficar refletindo, né? São coisas que eu aprendo, são coisas que eu estou refletindo há mais tempo e gostaria de compartilhar isso. E se for da vontade de Deus, esse conteúdo vai cair para ti, vai servir de bênção para ti e vai te ajudar de alguma maneira, tá bem? Então, curte aí se tu achou legal, te inscreve, compartilha com alguém que precisa ver sobre isso, com o teu time de mídias da igreja, com alguém da tua igreja que vê esse tipo de trabalho como algo importante. E é isso aí. Deus te abençoe. Até mais.